Vamos, sem mais delongas, vamos para a lista de nomes de todos os montes em hebraico. O primeiro monte que eu vou citar agora para os irmãos, que está aqui, é chamado de Monte Hermon. Em hebraico falamos Hermon. O significado espiritual é unção, vida e comunhão. O, o Hermon, como seu orvalho abundante, simboliza a bênção que vem do alto e que traz vida onde chega. Espiritualmente representa a unidade do povo, onde a presença divina flui naturalmente. É como o orvalho do Hermon. Em hebraico falamos Hermon, termina com N. E a referência bíblica que eu deixo para os irmãos pesquisar está no Salmo 133, versículo 3. Interessante você pegar e, com base nas explicações do seu significado, criar a sua própria meditação sobre a palavra e sobre o significado. Aqui tem uma imagem do Monte Hermon. Olha só, o incrível é que lá realmente neva. Vamos para o próximo monte que eu quero falar com os irmãos aqui. É o Monte Carmelo, né? Em hebraico a gente fala Carmel. Carmel. E esse monte, né? O significado dele é decisão, confronto espiritual e fidelidade. No Carmelo ocorre um divisor de águas. Quem é o verdadeiro Deus? Elias desafia o povo a parar de viver dividido. Espiritualmente é o monte da escolha radical. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa passagem bíblica que eu deixo para os irmãos está em 1 Reis 18, 21. A mensagem espiritual, Deus chama o coração para uma decisão clara e sem mistura. Está, né, o Monte Carmel, Monte da decisão, ok? Monte Carmel, olha só. Monte Tabor, Monte Tabor, o significado espiritual, revelação e transformação. No Tabor, Deus revela sua glória. Espiritualmente, é o lugar onde o véu se abre e a identidade divina é revelada. Representa momentos de clareza espiritual, o que fortalece a fé. Seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus 17 e 2. Mensagem espiritual. Deus revela a sua glória para preparar o coração para os desafios do vale. Aqui tem uma imagem bem bonita, né? Monte Tabor, ok? Vamos lá. Monte das Oliveiras, Har Zeitim. Har Zeitim. Esse é um dos meus favoritos. Significado espiritual: intimidade, sofrimento e esperança. O Monte das Oliveiras está ligado à oração, lágrimas, expectativa messiânica. Foi ali que Jesus orou em profunda angústia. Espiritualmente fala de rendição e confiança, mesmo em dor. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E o versículo que eu deixo para os irmãos está em Lucas 22:42. A mensagem espiritual, a verdadeira força espiritual, nasce da entrega total a Deus. Aqui está a foto. Ok? Monte das Oliveiras. Lindo, né? Muito bem, vamos para o próximo. Monte Sião, Monte do Templo, Har Zion. Har Zion, ou também chamado de Har Moriah. Significado espiritual: presença de Deus, identidade e reino.
Sião simboliza o lugar onde Deus reina e habita com seu povo, mais do que geografia. É uma realidade espiritual, comunhão, segurança e pertencimento. De Sião resplandece Deus. Mensagem espiritual: em Deus encontramos identidade, estabilidade e direção. E aqui está a imagem linda. Ok, meus queridos irmãos? Vamos para o próximo. Monte Gilboa. Monte Gilboa. Har Gilboa. Har Gilboa. Advertência espiritual. Advertência, perda e consequências. Gilboa simboliza a tragédia causada pela desobediência e afastamento de Deus. É um monte sem bênção, lembrando que escolhas espirituais têm consequências. Montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva. 2 Samuel 1:21. Mensagem espiritual. A ausência da presença de Deus gera esterilidade espiritual. Está aqui, Monte Gilboa, ok? Monte Sinai, Monte Sinai, Har Sinai, Har Sinai, também chamado de Horeb, Horeb, ou Horeb em português. Significado espiritual: revelação, aliança e santidade. O Sinai representa o momento em que Deus se revela, não é mais um Deus distante. Fala claramente, estabelece uma aliança moral e espiritual com o povo. É o monte do temor reverente, da santidade absoluta e da responsabilidade espiritual. Diferente de Sião, presença contínua, diferente de Moriá, sacrifício, o Sinai é o monte da lei e da voz de Deus. A mensagem espiritual: Deus é próximo, mas também é santo. A liberdade, Êxodo, vem antes da lei, mas a lei dá direção à liberdade. Ouvir Deus exige preparo, reverência e obediência. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, é o versículo que eu deixo para os irmãos em Êxodo 19:5. E aqui está a imagem linda do Sinai, ok? É uma trilha muito alta, muito alta. Vamos lá, então. Vamos. Montanhas Elbal e Gerizim, né? Em hebraico, a gente fala Har Gerizim, Har Gerizim, e ou Har Eval, Har Eval, Har Gerizim e Har Eval. Assim falamos em hebraico. Foi traduzido como Elbal e Gerizim. Gerizim, alguns falam Gerizim ou Gerizim. Em hebraico é Har Gerizim ou Har Eval. Agora redobre essa atenção que esse é o ponto mais importante da lição, porque cada monte foi responsável por um foi chamado de monte da maldição e outro foi chamado de o monte da bênção, ok? Então eu vou explicar para vocês aqui o porquê que um foi chamado de monte da bênção e outro monte da maldição. Então, montanhas Elbal e Gerizim. Essas duas montanhas ficam uma ao lado da outra, em torno da antiga cidade de Siquém, hoje Nablus. Gerizim era o monte das bênçãos e Ebal o das maldições, lembrando o compromisso do povo com Deus. Coloque a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Está em Deuteronômio 11:29, se você não conhece essa passagem. Então, Ebal, significado espiritual, é responsabilidade e justiça. Ebal, né, Ebal, que é chamado de Eval, representa as consequências da quebra da aliança espiritualmente. Lembra que Deus é amor, mas também é justo. A maldição, se não obedeceres. Pode ler lá depois com calma.
Mensagem espiritual: a vida espiritual envolve escolhas responsáveis diante de Deus. Gerizim, Gerizim, significado espiritual: bênção, obediência e vida. Gerizim é o contraponto de Ebal, representa a vida que floresce quando há obediência, pois os samaritanos é o centro os samaritanos é o centro da adoração. A bênção se obedeceres. Mensagem espiritual: obediência abre caminho para a plenitude da vida com Deus. Agora, olha só essa imagem linda, né? Maldição, o monte da maldição, Ebal, o monte da bênção, Gerizim. E aqui no meio fica a cidade de Siquém, monte Monte Ebal e Monte Gerizim. Ok? Então, Deus abençoe a todas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e maratone as nossas aulas aqui. São vários vídeos onde eu ensino hebraico do básico até o avançado. E também, se você deseja adquirir livros que vão melhorar os seus estudos, não esqueça de conferir aqui nos links da descrição. Shalom, shalom, tudo de bom.